Bom, eu trouxe dois casos aqui rapidamente para a gente ilustrar a aplicação dessas lógicas que eu apresentei para vocês. Então, o primeiro caso é um paciente, né, de masculino, 67 anos, 52,2 quilos, 55,2 quilos, né, e que ele não tinha nenhuma doença, nenhuma comorbidade, a não ser um carcinoma de esôfago, né, de amígdalas, ou seja, que ele já vinha fazendo radioquimioterapia, já vinha tratando, e aí ficou, né, tem uma perspectiva cirúrgica, né, ele fez uma cirurgia de esofagectomia transhiatal com anastomose esôfago-gástrica. O que quer dizer isso? Né? Basicamente, ele tirou o esôfago inteiro e fez uma anastomose. A anastomose é sempre quando você liga um tubo no outro e costura, né? A grosso modo, né? Ou seja, ele cortou, tirou o esôfago, que é onde tinham as tumorações, e ligou literalmente o esfíncter superior do estômago no que sobrou do esôfago. Então, o estômago fica até alongado, assim, né? Porque você não tem mais esôfago. Simplesmente ligou o início do estômago aqui enfim, com o final aqui onde já tem lá o epiglote, sei lá, né? Uma parte lá. Certo? Então, você imagina a delicadeza dessa cirurgia, né? O pós-operatório e tal, é muito delicado. Qualquer variação na pressão intratorácica pode abrir os pontos, fazer uma deiscência na anastomose, né? Então, esse paciente tinha um pós-operatório, ele saiu acordado, saiu bem, né? Com alimentação pela sonda enteral, né? E aí com sedação leve, porque ele não estava em ventilação mecânica. Só que no dia 5 de pós-operatório, ele teve um delírio. Então, assim, a profilaxia de delírio, né? O manejo de delírio na terapia intensiva, ele é muito importante. Porque para esse paciente representou, assim, uma degringolada muito profunda. Porque ele removeu a sonda enteral, né? Desorientou, removeu a sonda enteral. E nos dias subsequentes, no mesmo dia, no dia seguinte, naquela madrugada, ele começou com sintomas de sepse grave, ou seja, por mediastinite, né? Ou seja, uma suspeita, que depois foi confirmada, de uma deiscência da anastomose. Ou seja, os pontos se romperam, além de hemorragia, pode ter caído conteúdo gástrico mesmo no peritônio, né? na cavidade torácica, e aí infectou, né? Porque o trato gastrointestinal ele não é estéril. Então, se você cai conteúdo no mediastino, né, você faz uma infecção. E aí ele fez uma sepse grave, muito provavelmente associada a um delírio que desencadeou pela remoção traumática dessa sonda enteral. Então, assim, o CTI ele é sob vigilância, né? A vigilância no CTI o paciente está lá por causa disso. É claro que assim, aqui a gente não faz juízo de valor, né? Delírio, ele pode escalar muito rapidamente, pode estar muito, assim, ser uma coisa muito repentina, né? Mas a vigilância e as profilaxias são fundamentais para evitar esse tipo de evento. Ele desorientou, ficou agitado. Uma coisa é um paciente fazer isso numa enfermaria, né? Que não está com invasão, não está com acesso, está com nada. Outra coisa é um paciente que tem que ficar quietinho lá, senão arrebenta os pontos da cirurgia interna dele, né? Então, foi o que aconteceu com esse paciente. Foi entubado, inicialmente, em modo PCV. Ou seja, não é exatamente respiratório o motivo da sepse dele, né? Uma mediastinite, tudo bem, também tem uma parte respiratória até certo ponto. Mas foi principalmente para poupar de esforço ventilatório o paciente em franca instabilidade hemodinâmica, né? Hipoxemia, baixa perfusão. Então, olha como está esse paciente, né? A gente calcula as doses, né? Então, midazolam infundido por 1 ml hora, então a gente calcula as doses para saber o quão longe, qual é a distância dessa dose da faixa terapêutica. Ou seja, a faixa terapêutica em microgramas por quilo por hora, porque é uma infusão contínua, né? Então a posologia é por quilo por hora, né? Por unidade de tempo, e que é diretamente proporcional à quantidade da dose, à velocidade de infusão intravenosa, né? Então a gente calcula pelo peso
e aí encontra aqui uma dose de 90 microgramas por quilo por hora, né, que está dentro da faixa terapêutica, né, ok, né, tô com margem para aumentar, tanto essa quanto a de fentanil, que chega a estar mais baixa, né, então são doses relativamente ainda baixas de pseudoanalgesia, certo? Midazolam com o fentanil. Mas veja o que chama a atenção da gente, que pode no caso, se ele está bem adaptado à ventilação com essas doses, ótimo, né? Mas, assim, como é que a gente sabe se ele vai ficar em PCV ou em PSV, né? Bom indicativo disso é o quão grave ele está da infecção, o que vai dizer quanto tem que ser poupado do esforço respiratório. E uma das faixas das questões de gravidade aqui, que são muito importantes para a gente, é a dose de aminos vasoativos. Então, veja, ele está com dose máxima de noradrenalina e ainda associado vasopressina, que é a segunda linha de vasopressor quando você está em alta demanda por nora, né? Bem como a hidrocortisona, que é um adjuvante também no controle desse controle hemodinâmico para evitar a insuficiência adrenal, né? Então, a hidrocortisona, além do efeito anti-inflamatório, ela entra nesse contexto do paciente com alta demanda por aminas. Então, veja. Opa, desliguei a câmera aqui sem querer? Desculpa. Então, veja, é um paciente que ainda está numa fase muito crítica da doença. O que isso diz para a gente? Ele não deve sair do PCV tão cedo, né? Então, a meta terapêutica para ele vai ser entre -3 e -5, mas, ainda assim, a despeito disso, ele está conseguindo isso com doses baixas. E aquela coisa, se está bem com dose baixa, beleza, dá para diminuir? Então, essa titulação é sempre para deixar com o mínimo de dose possível, mas, claro, a qualidade desse ajuste da dose vai ser tão bom quanto a qualidade da vigilância. Porque ninguém é maluco de reduzir uma dose de pseudoanalgesia se não tiver fisioterapeuta tomando conta, né? Se não tiver o enfermeiro tomando muita conta. Então, vejam, a gente sugerir aumentar ou diminuir sedação, ela envolve uma sensibilidade a como aquela equipe trabalha. Porque são eles que vão vigiar o negócio, não é a gente? Né? Quem vai vigiar mesmo, de madrugada, né, é o enfermeiro, o fisioterapeuta e o médico, né? Então, assim, a gente pode sugerir e aferir, e acho que o principal é isso, assim, é ver, assim, as custas de que dose o paciente está bem adaptado, né? E se há margem para reduzir, ou se há margem, por exemplo, se estiver numa dose máxima, associar uma ketamina, associar uma outra coisa, ou mesmo progredir para uma adaptação na ventilação mecânica, progredir para o bloqueio, né? Acho que passa por aí a visão, né? Então, nesse caso, estando bem adaptado, é muito improvável que a gente consiga doses menores, né, para um paciente que já está com uma dose de nora, né, ainda muito mal da causa de base, né? Então, essas doses provavelmente estão ideais mesmo, né? Então, né, o RAIS-alvo de -3 é sempre desejável, né? Tá bom, tudo isso que eu falei, acabei de adiantar o slide, está tudo escrito aí. Então, o que a gente tem que acompanhar em paralelo também? Resposta antimicrobiana e o controle de eventuais hemorragias, pode ter por essa decência, né? Então, a gente vai ver lá se o paciente recebeu concentrado de hemácia, como é que está o hematócrito, será tá o leucograma, PCR, como é que está para monitorar a infecção. Então, as coisas não andam isoladas, né? Elas andam juntas, porque lembre-se, a ventilação mecânica só está lá porque ele está com infecção que não está resolvida, né? Isso, as coisas vão saindo em sequência, né? À medida que os problemas vão sendo resolvidos.